Olá, sejam muito bem-vindos ao Pod Meio, e no episódio de hoje a gente vai tratar sobre o BR-Obró e as queimadas aqui no nosso estado. Até que momento esse calor tão intenso vira uma crise ambiental e de saúde pública, já que aqui no Piauí, só este ano, entre janeiro e setembro, foram registrados aí cerca de 5.097 casos, de focos de incêndio em todo o estado. E para explicar um pouquinho para a gente sobre esse período, quem está aqui com a gente é o professor e mestre pela Universidade Federal do Piauí e também ele é coordenador de mapeamento de riscos da Defesa Civil, Francisco Wellington. Seja muito bem-vindo, Francisco. Muito obrigado a todos e a que estão assistindo, nesse momento Pod Meio, E é uma grande felicidade participar desse momento para explicar, para a população, as pessoas sobre essa questão que envolve esse período que é o mais quente do nosso estado, como também voltado para os impactos que a gente tem, com relação aos incêndios e às queimadas. Certo, Francisco. E para a gente começar falando, a gente vai começar explicando sobre o que é o BR-Obró. Como que se dá a formação desse período que vai de setembro até dezembro, ali os últimos 4 meses do ano. Como se dá essa formação? Certo. Então, a gente sabe que o período BR-Obró já é bem conhecido no meio popular, pelas pessoas aqui do estado do Piauí, principalmente. E como você mesmo frisou, é um período que compreende de setembro até dezembro. O período mais quente que nós temos no nosso estado. E as condições atmosféricas e climatológicas que dão características para esse período é justamente devido à massa de ar seca, equatorial, que ela fica estacionada basicamente no nosso estado, mas também envolve não somente aqui o Piauí, mas também a região nordeste como um todo. E essa massa de ar, que ela é mais seca, promove para que a gente tenha altas temperaturas, baixa umidade e também um fator que é essencial para ser colocado é que a gente tem nesse período sem nenhuma condições para ocorrência de chuvas, porque nosso período chuvoso é justamente no verão, que o verão considerando as estações que compreende de dezembro até o mês de março. E aí, nesse período que acontecem as chuvas. E aí, nesse período que a gente tem sistemas atmosféricos, como a gente sempre observa nos noticiários, a famosa ZCIT, que é uma zona de convergência intertropical, que é ela que traz mais chuvas para o nosso estado, principalmente na região mais centro-norte. Mas também, na faixa mais ao sul, tem outros sistemas que vão dar condições para a existência de chuvas. Então, de setembro a dezembro, a gente não tem essas condições para a ocorrência de chuvas, devido a estacionado uma massa de ar que ela é mais seca. E aí traz toda essa questão de altas temperaturas e baixa umidade, principalmente de setembro até dezembro. Então, o clima do Piauí favorece muito para o BR-Obró, mas eu vejo uma diferença aqui entre regiões, porque aqui em Teresina, eu estive em Bom Jesus há cerca de 2 semanas, e aqui em Teresina, enquanto aqui em Teresina estava fazendo 35 graus, lá em Bom Jesus estava fazendo 37. Então, tem regiões ali que nesse período podem ser mais quentes e outras menos quentes aqui no Piauí. Sim, é porque dentro da questão climatológica existem vários fatores, que vão interferir nos elementos, os elementos climáticos, trazendo aqui para a questão mais científica, Nós temos elementos que é temperatura, que é umidade, que é pressão, e temos fatores, Por exemplo, fatores que vão influenciar a própria aproximação com o mar, que é chamado de maritimidade, a distância em relação ao mar, que é chamado de continentalidade, a questão do relevo, da cobertura vegetal, Dentre outros fatores, eles vão interferir nessa questão que envolve os elementos climáticos, Se eles vão interferir tanto na questão de temperatura, como também na questão de umidade, de pressão e também na ocorrência de chuvas. Um exemplo bem claro para citar aqui essa interferência dos fatores na questão climática, dos elementos climáticos. O município de Pedro II, que é um município que ele já tem a sua característica de ser uma cidade, um município que ele está em altas altitudes, em torno de 800, 900 metros, e essa condição que envolve o relevo, favorece para que no município ele tenha baixas temperaturas, principalmente no período lá de junho, maio, até julho, devido ao fator relevo.
ou seja, altas altitudes. Então, se nós temos altas altitudes, a gente vai ter o quê? Baixa umidade, né? E isso é um fator que interfere na umidade e também na temperatura. Então, se nós temos, por exemplo, Bom Jesus, como você falou, né, que tem uma diferença em relação às temperaturas, considerando o Piauí, é devido a fatores daquela região que vão interferir naquela condição. Então, dentro da climatologia tem isso, né, porque às vezes a gente diz que, né, Piauí, Teresina ela é quente, né, mas a gente também tem outras capitais do território brasileiro que também são muito quentes, muito mais que o Piauí, que Teresina, né, que é a capital do estado, devido aos fatores que vão influenciar naqueles elementos naquela região. Então, a climatologia tem isso, né? É uma dinâmica que ela é um pouco complexa, mas tem toda essa interferência e essa relação entre fatores e elementos climáticos que vão influenciar nessas condições. E falando de Teresina, né? A gente percebe que aqui é muito quente. Qual o principal fator que torna a nossa cidade com esse calor, que tem esse calor intenso? Pronto, então Teresina a gente já tem essa condição de ela estar uma capital bem próxima ao Equador, ou seja, é uma região, né, o Nordeste como um todo, né, grande parte dele, é uma região que recebe muita incidência de raios solares, né, e essa incidência ela vai, né, condicionar para essa questão da temperatura já ser bastante elevada, mas também o que a gente sabe, que Teresina é uma capital que ela já tem uma grande urbanização, um grande adensamento, né, do urbano. E isso já traz condições para a gente apresentar em Teresina altas temperaturas, né? Se a gente for comparar com capitais litorâneas, porque a gente sabe que Teresina é a única capital do Nordeste que ela não é litorânea, né? Que não se localiza no litoral. E as cidades que localizam no litoral, elas já têm temperaturas bem amenas com relação a Teresina. Aí eu trago aqui para você novamente um fator que vai influenciar para que Teresina tenha altas temperaturas, além da urbanização. Ela está, né, bem distante em relação à questão, né, da proximidade com o mar. Ou seja, a continentalidade, né, ela ser mais central, traz essa condição para ela apresentar altas temperaturas. Diferentemente de São Luís, de Fortaleza, de Natal, que são capitais, né, que têm uma alta densidade urbana, mas, no entanto, devido à proximidade com o mar, ela vai apresentar temperaturas bem amenas, né, chuvas que elas vão se distribuir ao longo do ano, tá? Então, são fatores que a gente deve considerar dentro dessa questão que envolve, né, Teresina apresentando altas temperaturas ao longo do ano. E nessa parte urbana, né, a gente está percebendo queimadas nesse período, tanto na parte urbana de Teresina quanto na parte rural, mas não só na nossa capital, mas também no estado como um todo. Como o calor, como o clima seco e esse calor favorecem essas queimadas que estão ocorrendo? Certo. Então, a gente tem nesse período, né, do BR-Obró, a grande incidência, né, que no caso a gente vai trazer aqui para apresentar para quem está assistindo, né, que existe uma diferença, né, em relação a queimadas e incêndios. Por quê? Porque uma queimada, assim, dentro do conceito, né, que a gente trabalha, porque atualmente eu sou o focal da Defesa Civil da Sala de Situação de Combate a Incêndios no Estado, né? E a gente trabalha com Defesa Civil, que no caso sou eu, aí tem o Xandalia, que trabalha diretamente com as brigadas, temos a Sara, que é a coordenadora da sala de monitoramento da SEMAR, e temos representantes da Corpo de Bombeiros, né, os 2 capitões. E aí, o que a gente sempre traz para as nossas palestras, né, quando a gente vai aos municípios? Que existe uma diferença, né, em relação às queimadas e incêndios. Então, a situação de um fogo que ele está descontrolado, quando uma pessoa coloca um fogo numa região que ela não tem todos os cuidados, a gente já denomina como incêndio florestal, né? Que uma queimada a gente pode colocar, uma queimada ela tem que ter um controle, né? Uma queimada ela tem que ter um controle, tem que ter uma autorização para ser realizada. Só que o que acontece? Muitas pessoas, né, a população, né, aquele que querem limpar o seu terreno, eles não têm os cuidados necessários de fazer um acero, que é aquele localzinho, né, que envolve todo o terreno, que não tem a cobertura vegetal para que o fogo possa se alastrar, né? Dentre outras características que são importantes, por exemplo, colocar fogo num horário específico, né? Então, o que a gente tem nesse período agora, quando há um fogo bem de uma área bem enorme, né, que está descontrolado, são os incêndios florestais, que é o conceito que a gente trabalha, né? Então, a gente tem apresentado, infelizmente,
incêndios de altas proporções, né? Nos últimos 2 meses, principalmente. E esse período, justamente, é o que a gente tem maior incidência, pelo fato. As pessoas, muitas vezes, colocam fogo, não têm os cuidados necessários. E, nesse período, a gente tem altas temperaturas, baixa umidade. E, muitas vezes, o que acontece? Coloca fogo num período que tem muitos ventos. E aí são fatores que vão influenciar para que esse fogo ele se torne descontrolado. E aí a gente tem uma situação de incêndio florestal, né? E aí tem todo esse problema, né, que a gente tem trabalhado bastante, né? A gente encontra os órgãos da sala de situação para combater, para monitorar a situação aqui no estado do Piauí. E esse aumento desses focos de incêndio, tanto aqui em Teresina quanto no interior do estado, já era esperado para esse ano de 2025? Sim, principalmente nesse período agora, né, que envolve setembro, né, outubro, que são os meses que a gente tem maior quantitativo de incêndios florestais. E aí, um ponto que a gente deve colocar é que, infelizmente, o fator humano ele tem contribuído para isso, né? Então, da importância das pessoas, né? Porque nós estamos num período que está proibido o uso do fogo, né? Está proibido o uso do fogo. No entanto, a gente sabe que existem ainda pessoas que estão colocando fogo em algum local, né? E não têm os cuidados necessários. E aí a gente, infelizmente, teve, né, um aumento considerável agora no mês passado de incêndios florestais, né, em algumas regiões do estado. E o que tem contribuído para isso é justamente o fator humano, né? A gente fez um levantamento, né, um estudo, para poder verificar o quantitativo de incêndios em períodos que tem, por exemplo, períodos de El Niño, né? Que o El Niño é um fenômeno atmosférico, climatológico, né? Que ele traz aqui para a região Nordeste seca, né? E nesse estudo que a gente realizou, que a gente observou que o fator que tem contribuído para isso não é um fator climatológico, e sim um fator humano. Então, da gente estar indo nos municípios, levando a sensibilização da população para que elas não possam, né, colocar fogo numa área. E se for colocar, que seja o quê? Acionado o órgão competente, que é a SEMAR, para que tenha equipes naquele momento para que o fogo não se descontrole. E aí venha a acontecer um incêndio florestal. Professor, eu venho andando pela cidade, né, por Teresina, principalmente no horário de saída aqui do meu trabalho. E aí tem regiões ali que às vezes você vê muita fumaça, né? E às vezes é por toda a cidade. E aí tem essa questão dos fogos controlados, né, dos incêndios controlados, tem os incêndios florestais que o senhor falou. E tem condição de ser gerado sozinho esse incêndio, de acontecer, de ninguém tocar fogo e um incêndio lá começar do nada? Sim, sim, pode ter condições, né, que possa acontecer, né, de um incêndio, né, florestal ser de forma acidental, né? A gente sabe que isso pode acontecer. Por exemplo, né, de uma fiação, né, de um poste cair numa área de vegetação seca. Ali pode começar um incêndio. Como já teve situações, por exemplo, ano passado, de um grande incêndio que teve no município de São Félix do Piauí, que lá aconteceu devido um fio elétrico cair numa área de vegetação seca. E aí começou um incêndio e, infelizmente, ele se alastrou, né, se descontrolou e a gente teve vários danos, tanto perdas, né, materiais, como também ambientais, né, que é o que a gente tem maior impacto. E muitas vezes também, né, algumas condições, né, alguns materiais que ficam em área de vegetação seca, pode também acontecer que haja um incêndio, né, possa se propagar um fogo e aí acontecer, né, um incêndio florestal de grandes proporções. Então, a gente pode ter situações que também pode ser de forma acidental, né, ou até mesmo aqui no Teresina, nem sempre, mas no Cerrado, o Cerrado, não sei se, né, quem está ouvindo, né, sabe, mas o Cerrado já tem na sua dinâmica natural do fogo ser presente, né? De acontecer o fogo no bioma Cerrado, porque faz parte da dinâmica natural dele. Que é aquela região da Caatinga, lá mais pro sul do Piauí, a mata mais seca, né? Na região sudoeste, aquela região que fica ali, né? Bom Jesus, Uruçuí, toda aquela região ali é de Cerrado. Então, o Cerrado já tem na sua dinâmica natural mesmo de acontecer o fogo. Aí eu vou trazer para você um exemplo. A gente tem, né, tem o Previfogo, que é um órgão que ele é do IBAMA, que ele realiza justamente o monitoramento de fogo em unidade de conservação. Aí nós temos uma unidade de conservação que ela é muito importante no Piauí, que é do Parque Nacional das Nascentes do Parnaíba. Então lá é uma área de cerrado.
Então, às vezes, né, o próprio órgão ele realiza uma queimada naquela região como forma de precaver, entendeu? Que aconteça um incêndio de grandes proporções. Já pensando, né, na prevenção do fogo naquela unidade de conservação. Então, eles realizam isso como forma de prevenção, porque já faz parte da dinâmica natural do cerrado acontecer um fogo. É até porque aquela região, vamos dizer, sudoeste, mais para o sul do Piauí, é uma região que predomina o agronegócio, né? E acontece muito dos fazendeiros, das empresas fazem essas queimadas para poder fazer suas plantações, né? Botarem lá os gados nos seus pastos e acontece muito dessas queimadas. Mas o que é que acontece com o clima? Como essas queimadas, não só em Teresina, mas também em todo o nosso estado, afeta o ar, na verdade, afeta o nosso ar, a qualidade do ar. Certo. Então, infelizmente, a gente sabe, né, que as condições de fogo, né, quando tem um grande incêndio, né, uma queimada, já tem a liberação de gases, né, para a atmosfera. A combustão vegetal ela libera grande quantidade de gases para a atmosfera. E esses gases, a gente sabe que eles têm uma contribuição para a questão do efeito estufa, né, que é um fenômeno natural que acontece. No entanto, se nós temos um aumento significativo de incêndios, né, não somente no Piauí, mas também em vários estados, a gente vai ter uma grande liberação de gases para a atmosfera. E isso influencia diretamente na questão climática. Né? Não somente para a questão da própria poluição, que envolve a atmosfera, né? Que é um fator, né? Que a gente sabe que acontece, poluição do ar, principalmente. Mas quando há uma grande quantidade de gases na atmosfera, o que acontece? Esses gases, que já fazem parte da dinâmica do efeito estufa, eles vão formar, né? Vão ser muito mais intensos na atmosfera e vão formar uma barreira ainda mais considerável, que vai o quê? Que vai impedir o raio solar, quando ele chega na superfície, ele possa retornar, né? Que uma parte é absorvida e uma parte é refletida. E quando há essa barreira, devido à grande quantidade de gases, o que acontece? Há um aumento considerável da temperatura, né? E aí, quando tem uma situação de incêndios, né, de queimadas numa localidade, consequentemente vai ter um aumento da temperatura, né? E aí a gente que trabalha na sala de situação para monitorar, para combater os incêndios, a gente trabalha com dois órgãos, que é os dados do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele trabalha com o conceito de foco de calor, ou seja, os satélites do INPE, eles fazem esse monitoramento, né, via satélite do território brasileiro. Eles identificam áreas que têm uma temperatura superior a 47 graus Celsius. Então, essa temperatura, quando ele faz esse monitoramento, já indica um foco de calor, mas nem sempre vai ser lá uma situação de incêndio, né? E aí a gente também trabalha com o conceito de foco de fogo, né, que já é um evento de fogo do órgão chamado Senzipan, que é um órgão, né, que monitora a Amazônia e que a gente também vê, a partir desses dados, onde de fato está acontecendo um evento de fogo, né? Então, quando tem um incêndio florestal, voltando aqui, né, quando tem uma queimada, vai ter essa liberação de gases, vai ter um aumento considerável da temperatura, né? E aí a gente tem, né, essa contribuição para o fator climático e, infelizmente, quando tem um aumento considerável, a gente vai ter, né, interferências nessas condições de temperaturas elevadas, né, que a gente deve se preocupar com relação a isso. Só para complementar, o Brasil, né, no contexto mundial, né, nós sabemos que o que tem contribuído para esse aumento de temperatura são os combustíveis fósseis, mas o Brasil, o que tem contribuído para a liberação de gases é o desmatamento e as queimadas. E aí afeta a qualidade do ar, afeta o meio ambiente, as queimadas, né? Com relação à saúde da população, como isso afeta o ser humano, a saúde do ser humano em relação tanto a questões de respiração, como também a saúde física também do ser humano. Exatamente. Então, se nós temos esses impactos diretamente para o meio ambiente, né, e muitas vezes perdas materiais e econômicas, também a população também tem sofrido bastante com a questão dos incêndios, né? A fumaça, ela é um grande fator que influencia para que a saúde a gente é afetada diretamente, principalmente pessoas que têm mais sensibilidade, né? Crianças, idosos, eles são mais sensíveis com relação à fumaça que é inalada pela questão dos incêndios. Então,
a gente, né, tem já trabalhado bastante com a CESAP, de fazer também ações voltadas para isso, né, de levar para a população, né, os cuidados necessários quando tiver uma situação de incêndios ou queimadas, né, de ter todo um cuidado, né, para não inalar fumaça, porque isso prejudica bastante a saúde, né. Aí é uma orientação que é sempre importante, que muitas vezes não acontece, né, as pessoas colocam fogo na localidade, mas elas não, né, não comunicam com os seus vizinhos. E muitas vezes, no seu vizinho, lá tem uma pessoa que ela tem problemas respiratórios, né? E se tem uma fumaça, ela vai ficar com situações mais críticas, né, com relação a isso. Então, de sempre, quando for colocar um fogo, né, porque é cultural, né, a gente sabe das cidades interioranas, da população colocar fogo, por exemplo, no lixo, ou no lixo, né, ou então ele acumulou um quantitativo né, de folhas das árvores, e aí também coloca fogo. Então, de sempre orientar, de comunicar aos seus vizinhos, né, porque ali pode ter uma criança, pode ter um idoso, que pode sofrer com isso, né. Então, as orientações mais voltado para isso, né, e também quando tiver uma situação de fogo, de incêndio, de fechar, né, suas janelas, né, deixar para que não entre aquela fumaça na sua residência, né, porque a gente sabe que tem problema, que vai ser um problema muito sério a inalação de fumaça. Mês passado, mês retrasado, o governo do estado mandou alguns brigadistas para o sul, aquela região sudoeste, dos Cerrados ali, para poder principalmente combater esses focos de incêndio, né, ajudar a combater esses incêndios florestais. Uhum. Quais ações que a Defesa Civil e também o governo do estado, além dessas que eu citei, está fazendo aí para ajudar a amenizar esses focos, esses incêndios florestais nesse período agora do BR-Obró? Pronto. Então, a gente tem a política, né, de brigadas municipais, né, que, no caso, as brigadas elas são do município. No entanto, quem treina as brigadas municipais é a SEMAR. A SEMAR, né, nós temos um coordenador, né, que ele faz parte da sala de situação. Então, a gente tem aumentado consideravelmente o quantitativo de brigadas municipais. Daí da importância da gente ter as brigadas nos municípios. Por quê? A gente, né, enquanto política, né, para combater os incêndios no estado, o governo ele tem, né, já aumentado o número de corporações de corpo de bombeiros em alguns municípios que antes não tinha. E um ponto que é essencial, do município, ele, caso não tenha brigada municipal de incêndio, dele solicitar a SEMAR para treinamento. Por quê? Quando acontecer uma situação de incêndio florestal, quem vai combater inicialmente é as brigadas, né? Devido justamente a gente ter, né, ainda, né, quase 10 corporações, né, do Corpo de Bombeiros. Então, muitas vezes, a corporação ela fica distante, né, do município. E aí, inicialmente, quem vai combater é a brigada, né? Então, dá a importância de ter brigadas, as brigadas municipais treinadas pela SEMAR. Então, a gente, né, foi criado ano passado a Sala de Situação de Combate e Monitoramento aos Incêndios Florestais. E aí, Defesa Civil, SEMAR, Corpo de Bombeiros, tem trabalhado conjuntamente, né, desde o ano passado, nessa situação, né, de janeiro a dezembro, não somente nesse período agora que começa, né, que é mais intenso o número de incêndios, mas sempre, né, desde o início do ano, com ações educativas, né, indo no município fazer treinamento, né, muito antes de começar o período de focos de incêndios mais consideráveis. Então, a gente tem trabalhado bastante nessa situação de monitorar, como eu falei, né, os dois órgãos que a gente trabalha de nível federal monitorando, de treinamento, né, que é importante, de ações educativas também, né, a Defesa Civil trabalha muito com ações educativas, né, em colaboração com os outros órgãos, né, e também já de combate, né, de combate, Corpo de Bombeiros, juntamente com a Brigada. E a gente trabalha de dia e de noite, né, dia e noite, domingo a domingo, a gente está trabalhando no monitoramento, no combate, né, e a sala de situação ela veio modificar, né, essa política de combate, porque a gente não tinha um contato diretamente com os municípios. E com a criação da sala de situação, a gente já tem já faz o acionamento do município, né, com o secretário de Meio Ambiente. A Defesa Civil ela entra diretamente em contato com a Defesa Civil Municipal para já estar lá na situação de fogo, né, para realizar todo
né, estar lá auxiliando, né, no combate, e também caso, né, aquele incêndio ele tenha ter tido, né, situações de grandes perdas materiais e ambientais, das órgãos competentes fazer o relatório. E, e um dos pontos que é essenciais que a gente tem aumentado desde o ano passado é de que o município que tem defesa civil, dele colocar lá numa plataforma que é chamada de S2ID, que é a plataforma federal da questão de desastres, de colocar lá o que teve um incêndio no município. Por quê? Porque a plataforma do S2ID, que é da Defesa Civil Nacional, ela tem a possibilidade do município receber recursos, né? Teve uma situação de incêndio, teve grandes perdas materiais, econômicas e ambientais, fez um relatório, o coordenador municipal ele vai lá pegar esse relatório e vai colocar lá na plataforma e vai decretar a situação de emergência. E a partir daí o município ele vai ter os recursos para poder, né, fazer todo o procedimento, né, de reconstrução, né, de restauração do município, das comunidades, né, ter esses recursos para assistência. Então, a gente tem trabalhado conjuntamente em várias políticas, várias ações, desde ações educativas, ações de treinamento, ações que envolvem também a questão de recursos, né, orientando e capacitando a população, né, os gestores com relação ao combate aos incêndios. Os órgãos competentes estão fazendo sua parte, né? Resta a população fazer a sua parte também, a parte deles. Como que a população pode ajudar nessa prevenção, né? Como que a população pode se autoajudar no combate a esses focos de incêndio, a esses incêndios florestais que vêm se intensificando agora nesse período? Então, o que a gente percebe, né, é que muitas pessoas elas não sabem, né, das políticas que envolvem quando você vai colocar uma queimada, né? E aí o que é importante? Da população, dos gestores municipais, conjuntamente com a sociedade civil, né, de saber das informações que envolvem, né, de quando colocar uma queimada, deles saberem todos os cuidados necessários para a realização de queimadas, para que aquele fogo não se descontrole. E daí da importância dos secretários de meio ambiente, né, municipais, juntamente com defesas civis municipais, de ir nas comunidades rurais, de ir nas escolas também, que é importante, né, de sensibilizar. A gente tem levado a sensibilização, porque a gente sabe que conscientizar vai de cada um, mas sensibilizar, né, é algo que a gente deve realizar juntamente com os gestores municipais. E a população saber, né, dos cuidados, né, necessários quando for fazer uma queimada, né, de acionar o órgão competente, né, dizer, olha, vou colocar uma queimada um dia tal, horário tal, para quando ele for fazer, a brigada está lá já acompanhando, porque se não tiver alguém acompanhando, aquele fogo ele pode se tornar descontrolado. E para a gente fechar, há algum sinal de melhora? O que devemos esperar para os próximos meses aí nessa questão de queimadas e de incêndios durante esse período de BR-Obró? Se vai melhorar quando acabar? Como é que vai acontecer isso? Pronto, então agora a gente já tem, que faz parte já da questão, né, climatológica, principalmente na região mais sul e sudoeste, de que novembro, dezembro já começa o período da quadra chuvosa no estado, né? Então, naquelas regiões ali, onde a gente tem mais focos, vai começar o período mais de chuvas, né? Que vai começar as chuvas naquela região, então a gente vai ter uma diminuição. No entanto, que a gente tem, se há uma diminuição numa região, vai ter uma região que que vai ter um aumento ainda quantitativo de incêndios, que é a região mais ao norte, né? A gente tem essa situação de diminuir numa faixa, numa região que é sul e sudoeste, porque lá vai começar as chuvas já no próximo mês muito mais, né, volumosas. Mas, no entanto, o norte ele vai apresentar alguns aumentos, né, aumentos de focos de incêndios, né? Então, a gente já tem esperado, né, a sala de situação já está esperando essa situação. Inclusive, teve um incêndio recentemente em Piripiri e em Castelo, que fica mais no norte do estado, né, que a gente já teve, né, foi de grandes proporções, mas a Brigada Municipal, juntamente com o Corpo de Bombeiros, ela conseguiu já controlar o fogo. Então, a gente sabe que agora vai diminuir para alguma região, mas outros vão apresentar um aumento. Tá certo. Muito obrigado, professor Francisco Wellington, mestre em Geografia
da UFP, né, pela UFP, e também é coordenador do mapeamento de riscos da Defesa Civil do Estado do Piauí. Ele esteve nos contando um pouco, falando sobre esse período tão quente e quais as prevenções que a gente deve ter do BR-OBRO, né? E muito obrigado a você que nos assistiu. Para você ver esse e outros podcasts, basta acessar o nosso canal no YouTube Meio Mais.